Nós vimos até o sujeito indeterminado, né? Vamos lá. Sujeito determinado, sujeito indeterminado. Bom, quem pratica ação numa oração? É o agente. Quem sofre ação? Paciente. Tá. E qual a definição de sujeito? Sujeito é aquele que concorda com o verbo. Ok? Nós fazemos duas perguntas. A primeira pergunta é quem? Quem? A primeira. Se não der para fazer a pergunta quem, eu faço a pergunta o quê? Para achar o sujeito, certo? A primeira classificação do sujeito é quanto ao núcleo. O núcleo é aquele esquema. O núcleo se relaciona com o verbo e os adjuntos se relacionam com o núcleo, certo? Se forma o sujeito. Se tiver apenas um núcleo, o sujeito é simples. Mais de um núcleo, composto. Sujeito determinado, quando eu sei quem é, mesmo que o sujeito não apareça, não é isso? E o sujeito indeterminado é aquele que eu não sei quem é e eu só tenho dois casos. Tá? Notem, o sujeito indeterminado é um sujeito que existe. Tá? Só que você não consegue determinar quem é que está concordando com o verbo. Ok? Você não consegue determinar quem concorda com o verbo. Eu tenho dois tipos de sujeito indeterminado. Primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural. Não pode aparecer o sujeito. Segundo caso, verbo na terceira pessoa do mais a partícula se. Tá, agora a oração sem sujeito. Tá? Bom, vamos pensar. Se o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, quando que eu vou ter uma oração sem sujeito? Hã? Não entendi. Não tem verbo? Se não tiver verbo, não tem oração, gente. Tem que ter verbo. Mas o problema está onde? Sim, não concorda. Mas por que ele não concorda? Porque não tem sujeito. Mas por que não tem sujeito? Está em quem o problema? Está no verbo. O problema está no verbo. É um verbo diferente. É uma categoria de verbo que não proporciona concordância. A gente chama esse verbo de verbo impessoal. São três tipos de verbos impessoais. Então, ó, o verbo não proporciona concordância. Tá? Não tem condição de concordar. A gente chama isso aqui de verbo impessoal. São de três categorias. Primeiro, os verbos que indicam fenômeno da natureza. Tá? Os verbos que indicam fenômeno da natureza. Esses verbos não têm sujeito. Então, aí fala um verbo que indica fenômeno da natureza aí. Chover, nevar, trovejar, relampejar. Esses verbos não têm. O verbo amanhecer e o verbo anoitecer também são verbos impessoais. Só que eles são tão usados como verbos pessoais que a gente até nem pensa que eles são impessoais. Então você fala assim, a menina amanheceu feliz. Pessoal ou impessoal? Pessoal, quem que amanheceu feliz? Pronto, tem sujeito. Agora fala assim, amanheceu. Ponto. O dia está lindo. Quem que amanheceu? Amanheceu, é um fenômeno. Aí é a oração sem sujeito. Tá? Então, verbos que... choveu hoje. Mas os pingos evaporaram no ar. Choveu hoje, mas os pingos evaporaram no ar. Correto?
Então, quando aqui, ó, choveu hoje, tem sujeito? É um verbo impessoal, tá? Então, moleza, o verbo impessoal, quando indica fenômeno da natureza, não tem sujeito, tá? Segundo caso, são 4 verbos. Ó, os verbos ser, estar, haver e fazer. Indicando o quê? Indicando o tempo cronológico ou clima. Tá? Então são esses 4 verbos, ser, estar, haver e fazer, somente se eles indicarem tempo cronológico ou clima. Tá? Isso aqui, obviamente, já me lembra daquela dupla sertaneja. Alain e Aladim. Tá? Tinham esse hit aqui, vocês conhecem esse hit? Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Pronto. Ó, é tarde. É pessoal ou é impessoal? Vamos analisar. Que verbo é esse lá de cima? O é. É qual verbo? Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Chamado verbo irregular, né? Aliás, ele é mais irregular que o outro. Que os outros. Certo? Já é tarde. É quase madrugada. Ó, esse é aqui não é o verbo ser? Ele está indicando alguma dessas coisas aqui? Está indicando tempo ou clima? Está indicando o quê? Tempo. Qual a palavra que me diz que ele está indicando tempo? O tarde. E o outro está indicando tempo também? Não? Tarde é tempo. Madrugada não é? Não é? Já é tarde. É quase madrugada. O cara está corroborando porque que é tarde. É madrugada. Né? Então, esse quase é madrugada também não tem sujeito. Esses dois são 2 verbos impessoais, não tem sujeito. O verbo estar, ó. Está calor. Está calor. O verbo estar está indicando o quê? Tempo cronológico ou clima? Calor? Clima. Tem sujeito? Não tem sujeito. Tá? Ó. É frio no sul. É frio. O verbo ser está indicando o quê? Tempo cronológico ou clima? Clima. Não tem sujeito. Tá? O verbo haver, ele tem uma característica. Ele só indica tempo cronológico. E só tempo passado. Só indica tempo passado. Tá? Então, se eu falar daqui a 10 minutos, é tempo passado? É? Daqui a 10 minutos? Não. Ah, então esse A é com H ou sem H? Sem H. Agora, há 10 anos, há 2 horas, ó, há 2 horas, choveu. Tá? Há 2 horas choveu. Quantos verbos impessoais eu tenho? 2. O verbo haver indicando o tempo cronológico e o verbo chover. Ok? Então, quando o Raul Seixas fala, eu nasci há 10 mil anos atrás, é com H ou sem H? Com H. Aí eu digo, pergunto a vocês, o verbo haver indicando tempo cronológico, ele só indica tempo passado, precisa da palavra atrás? Há 10 anos atrás? Não. Na música não tem problema, né? Mas para você escrever, há 2 horas atrás, não. Há 2 dias atrás. Nós falamos isso na fala, nós chamamos isso de pleonasmo de confirmação, né? Pleonasmo de confirmação. É um pleonasmo literário. Você pode usar para confirmar. A mesma coisa que você fala assim, vi com meus próprios olhos e não acreditei. É possível escrever isso numa redação, por exemplo, porque já é estigmatizado. É para reforço, para reforçar que você viu mesmo. Tá?
Ok? Agora, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, não pode. Tá? Isso aí não pode. Elo de ligação. O que eu vi esses dias também, assim, eram estalactites no teto da caverna. Aí já é mais né? Negócio mais elaborado, né? Nem todo mundo sabe o que é estalactite. Mas estalactite só dá no teto da caverna. Então, falar que é a mesma coisa que falar que é goteira no teto. Né? Uma goteira nesse teto. E nós somos impulsionados a fazer isso para reforçar uma ideia. Tá? Então, sobe aqui em cima que eu vou te mostrar um negócio. Parece que é normal já. Daqui uns dias vai ser normal. Sabe o que não era normal? Dizer eu não tenho nada. Se você for olhar nas gramáticas antigas, isso era vício. Você fala assim, eu não tenho nada, ou eu não vi nada. Porque a explicação era que não ter o nada era ter alguma coisa. A negação do nada é ter alguma coisa. Né? Hoje, você tem alguma coisa? Não tenho nada. Não vi nada. Se não, você não viu nada, a pessoa já entende que você viu nenhuma coisa. Agora fica esquisito, né? Eu falar assim, eu vi nada. Bom, 3. O 3 me lembra o ponto alto Choperi. Você lembra do ponto alto Choperi, Ana? Lembra? Você lembra, né? Ponto alto Choperi, lá no bairro Paiaguás. Né? Lugar bacana, né? Você lembra? Lotava de gente, você lembra disso aí? Não, eu acho que tocava Chico, velho. Chico Gil. Né? Chico Gil. Lá era o ponte do Chico Gil. E lá tinha um menininho, antes de uma banda tocar, estava lá um menininho assim com a guitarra. Não era belo, mas mesmo assim, haviam 1000 garotas. Tá certo falar haviam 1000 garotas? Vou colocar o verbo fazer aqui que eu não coloquei. Faz ou fazem 10 anos que eu moro em Cuiabá? Hã? Faz. Por que eu tenho que dizer faz? E não fazem? Por quê? Hã? Não. Ó, presta atenção. São 10 horas. São 10 horas, tá vendo? Com quem que o sujeito concorda, normalmente? O sujeito é a parte da oração que concorda com quem? Com o verbo. O verbo deve concordar com o sujeito, certo? Significa dizer que se o sujeito estiver no singular, o verbo está no singular. Sujeito no plural, o verbo no plural. Só que aqui, a oração não tem sujeito. Se a oração não tem sujeito, o verbo perde a referência da concordância. Ele não concorda. Com quem que ele vai concordar? Com ninguém. Então você não vai falar fazem 10 anos, porque não tem alguém para concordar aqui. Você não vai falar assim, fazem 2 horas. Certo? Agora, por que o são vai para o plural mesmo, ele não tem sujeito? Ó, porque é o verbo ser indicando o tempo cronológico, não é? Tem sujeito? Não. Por que ele foi para o plural? Concordando com quem? 10 horas. Sabe por que acontece isso? Porque o verbo ser é o único verbo que, em qualquer situação, pode concordar tanto com o sujeito quanto com o que está depois, com o predicativo. Aliás, a gramática indica que concorde com o predicativo. Então você não diz, nem tudo na vida é flores. Quem que é flores? Não é tudo? Tudo não está no singular? Tudo é o sujeito. Então você deveria falar, nem tudo na vida é flores. Fica legal falar assim? Fica bonito? Melhor falar, nem tudo na vida são flores. Eu concordo com flores, que não é o sujeito. Mas o verbo ser pode. Agora o verbo fazer não pode concordar com 10 horas. Mas o que você já viu gente falando, fazem 20 dias, fazem 2 semanas, fazem 15 dias. Está errado. Tá? Então, o verbo ser vai para o plural. O verbo fazer não vai para o plural, se ele indicar tempo cronológico. E nem o verbo haver no sentido de existir, que é esse caso que eu falei para você lá do ponto alto. O cara estava cantando e falou, não era belo, mas mesmo assim, haviam 1000. Não. Havia. Fica no singular. Tá? Então, ó. O verbo haver no sentido de
existir. Tá? Como é que eu sei que o verbo haver vai estar no sentido de existir? É só trocar o verbo haver pelo verbo existir. Pronto. Tá? Obrigado. Ok? É só trocar o verbo haver pelo verbo existir. Então eu digo assim, ó. Havia pessoas naquele local. Havia pessoas naquele local. É havia ou haviam? Havia. Fica no singular. Por que é que eu sei? Porque existiam pessoas naquele local. Agora presta atenção, olha que coisa curiosa. O verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Mas se eu trocar o verbo haver pelo verbo existir vai para o plural. O que isso significa? Aqui não tem sujeito. Mas quando eu passo ele não vai para o plural, para concordar com quem? O verbo não vai para o plural? Para concordar com quem? Com pessoas. Então, pessoas é o que do verbo existir? Sujeito. Então, ó, o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. Mas se eu troco o verbo haver pelo verbo existir, o existir passa a ter sujeito. Pessoas passa a ser sujeito do verbo existir. Negócio curioso, né? Louco, né? Tá? Mas não precisa disso. Ó, se o verbo haver tiver no sentido de existir, o verbo haver fica no singular. Tá? Agora, você tem que tomar cuidado com as locuções. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Podia haver pessoas naquele local. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu já passo a ter uma locução verbal. Esses dois verbos aqui são como se fosse um verbo só, tá? Um verbo só. São dois verbos, mas com apenas o sentido do verbo haver. Esse aqui, ó, porque o verbo está na terminação er, então toda vez que ele estiver na terminação ar, er, ir, ando, endo, indo, se eu tiver dois verbos é porque um é auxiliar do outro. Esse aqui é auxiliar desse. Então esses dois verbos é como se fosse uma coisa só. Esse é o verbo principal e esse é o verbo auxiliar. Aí eu pergunto, nesse caso aqui eu posso falar podiam haver pessoas? Não, não. Tudo que o verbo auxiliar for, tudo que o verbo principal for, o seu auxiliar também é. O verbo haver aqui não está no sentido de existir, eu não poderia colocar podiam existir pessoas? Né? Então, se ele pode ser trocado pelo verbo existir, é porque ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não vai para o plural, então o seu auxiliar também não vai para o plural. Agora, e se eu trocar pelo verbo existir? Está certo dizer, podia existir pessoas? Certo ou errado? Vamos lá. O haver no sentido de existir não vai para o plural, correto? Então o seu auxiliar também não vai. Agora, não troquei o verbo haver pelo verbo existir? Aí ele não vai para o plural? Então o seu auxiliar vai para o plural. Então aqui eu tenho que colocar no podiam existir pessoas. Isso, aí concorda com o sujeito pessoas. Ok? Tomar cuidado com a locução. Eu estou corrigindo a redação do pessoal que me entregou, do pessoal que vai fazer o concurso aqui. E tem um monte de probleminha que a redação está ótima. Mas o cara erra na concordância. Aí erra 1, 2, 3, vai perdendo pontinho. 2,5 pontos por erro. Redação de 100 pontos, 2,5 pontos por erro. Se o cara erra e ele tem que fazer 40 pontos, ele tem 10 erros de concordância, são 25 pontos que o cara erra, que o cara perde. Se ele tiver mais um errinho aqui de expressão, não sei o quê, pronto, já comprometeu. Então não pode errar essas questõezinhas aí de gramática. Ok? Vou apagar aqui, ó. Vamos colocar mais uma aqui para que vocês verifiquem. Depois a gente vai fazer exercício sobre isso aí.
sobre o sujeito. Olha só. Deve haver motivos, tá certo? Ou é devem haver motivos? Hã? Deve haver motivos, tá certo. Tá vendo aqui? Ó. Verbo terminou em er. O deve é o verbo auxiliar. Ou seja, esse é o verbo principal, ele é impessoal, porque eu posso trocar pelo verbo existir, não posso? Logo, automaticamente o seu auxiliar também vira impessoal. Deve haver motivos. Agora, se eu trocar o haver pelo existir, como é que fica? Hã? Devem existir, porque o existir vai para o plural, seu auxiliar automaticamente também vai para o plural. Beleza? E aí? Há de existir motivos. Tá certo ou tá errado? O segredo é olhar o verbo. Não terminou em ir? Está na forma normal. Significa que esse verbo aqui é o seu auxiliar. O existir vai para o plural concordando com o que está depois? Não vai? Quem não vai para o plural é o verbo haver no sentido de existir. O existir sempre vai para o plural. Ele não vai para o plural? Então o verbo haver está certo? Sim, mas está errado. Se esse vai para o plural porque ele concorda com motivos, aqui tem que estar no plural. Como é que ficaria correto? Hão de existir. Ó, hão de existir motivos. Agora, há de haver motivos. E agora, tá certo ou eu tenho que colocar hão de haver motivos? Hã? Vamos lá. O haver não está no sentido de existir? Então ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito, não tem plural. Se ele não tem plural, o seu auxiliar também não tem plural, fica no singular. Tá? Então tomar cuidado só com as locuções. Pode haver, deve haver, há de haver, hão de haver, podem existir. Hão de haver está errado, né? Tá? Beleza? Tomar cuidado com o verbo haver no sentido de existir. Vamos fazer um exercíciozinho básico. Liga a TV aí para mim, por favor, alguém? Pronto. Vamos lá. Classificar o sujeito simples, composto,
Simples composto oculto, indeterminado ou inexistente. Bom, somos. Somos. O verbo ser é um verbo impessoal? Ou pode ser um verbo impessoal? Sim. Quando ele estiver indicando tempo cronológico ou clima. Está indicando tempo cronológico ou clima aqui? Não. Somos. Quem somos? Nós. Então esse sujeito é o quê? Sim, mas não tem determinado aqui, tá vendo? Então ele é chamado de sujeito oculto. Qual outro nome de sujeito oculto? Elíptico. Qual outro nome? Desinencial. Oculto, elíptico ou desinencial. Pelo menos esses três nomes você tem que saber, tá? Primeiro, nossas sobrinhas e nossos sobrinhos enchem. Quem que enchem? Nossas sobrinhas e nossos sobrinhos. Quantos núcleos? Quais são? Sobrinhas e sobrinho. Quando tem dois núcleos, o sujeito é o quê? Composto. Ninguém é tio de ninguém. Quem que não é tio de ninguém? Ninguém. Esse sujeito é determinado, indeterminado ou oculto? Vamos lá, ó. Quem que é tio de ninguém? Ninguém. Não está aqui? Então ele é determinado. Ele é simples. Aqui não tem determinado. Aqui só tem simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Então ele é sujeito simples. É que está aqui em cima, ó. Ó, tá vendo? Um é simples. Olha lá. Assaltaram a padaria da esquina. Pronto. Primeiro, tem sujeito? Tem ou não tem? Tem. Alguém assaltou? Sim. Mas como está na terceira pessoa do plural, o sujeito é um sujeito indeterminado. Que o indeterminado são dois casos. Quais são? Terceira do plural, não aparece nada aqui para concordar com esse verbo no plural. Ou terceira do mais a partícula, desde que eu não faça a pergunta o quê. Se eu fizer a pergunta o quê, o sujeito está depois da partícula C. Beleza? Oi. Não. Não pode. Porque a ideia é a seguinte. Pode ser eles? Poderia ser? Poderia. Mas poderia ser elas? Eu já tenho 2. Poderia ser os assaltantes? Já tenho 3. Poderia ser os bandidos? Já tenho 4. Os deputados federais? Entendeu? Eu posso ter qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Eu não sei quem é. Entendeu? Então a ideia é essa. Toda vez que estiver na terceira pessoa do plural, tá? Ele é sujeito indeterminado. Não há ninguém lá fora. Olha o verbo haver. Está no sentido de quê? Existir. Ou seja, troca. Não existe ninguém lá fora. Pronto. Haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Tá? Oração sem sujeito. Sujeito inexistente também. Tá? Eu não gosto dessa palavra sujeito inexistente. Mas de oração sem sujeito. Beleza? Próxima. Ó. Em todas as alternativas, o termo em negrito exerce função de sujeito, exceto em quem sabe de quem será capaz a mulher de seu sobrinho? Quem sabe de que será capaz a mulher de seu sobrinho, aliás? Não é quem será capaz. De que será capaz a mulher de seu sobrinho? É ou não sujeito quem? Lembra? Eu disse assim para vocês, ó, até coloquei como exemplo lá. Eu disse assim, ó, quando você quer achar o sujeito, você pergunta primeiro quem, depois o que, se não der. Isso só não vai funcionar quando o sujeito for um pronome interrogativo. Então o quem aqui é o sujeito. Tá? O quem é o sujeito, tá correto. Então se tiver o pronome interrogativo, ele é o sujeito. Raramente se entrevê o céu. Quem que se entrevê ou o que se entrevê? Não é o sujeito? Amanheceu um dia lindo. Quem que amanheceu? Um dia lindo amanheceu. Lembra que eu falei do verbo amanhecer? Ele é impessoal. Só que quando você pergunta para ele e ele responde, você quer o sujeito. Era somente uma velha. Quem que era somente uma velha? A velha era somente uma velha? Não, aqui é o ela. Aqui tem a mesma lógica do sujeito indeterminado. Mas quando o verbo está na terceira do singular e não aparece, ele é o sujeito oculto.
Tá? Ela era somente uma velha. Aqui, uma velha não é o sujeito. Uma velha aqui é o predicativo do sujeito. Ó, é preciso que haja muita compreensão para com os amigos. Dá para perguntar quem é preciso? Não, então pergunta, o que é preciso? Que haja muita compreensão para com os amigos. Tá? Isso aqui é a famosa oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tem valor de sujeito. É uma oração com valor de sujeito. Vamos aprender isso aí ainda. Tá? Mas primeiro você tem que saber. Achei o verbo, perguntei para ele quem ou o que. Me respondeu, é o sujeito. Qual a alternativa? AD. AD, uma velha, não é o sujeito. Beleza? Olha lá, complete com o verbo solicitado nos parênteses. Há 10 anos que não nos víamos. Há 10 anos ou há 10 anos, ou alguma coisa assim? Há 10 anos. Agora embaixo. Existe 10 anos que não nos víamos? Ou existem 10 anos que não nos víamos? Existem. Ficou esquisita essa frase, né? Ó, faz dias ou fazem dias que não chove por aqui? Faz ou fazem? Vamos lá. O verbo fazer está indicando o quê? Tempo. Não é tempo cronológico? Então ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele fica no singular. Não vai para o plural. Faz. Agora o verbo acontecer é impessoal? Ele é um dos 3 verbos que a gente colocou lá das categorias? Então ele vai para o plural, certo? Então, aconteceu vários acidentes ou aconteceram? Isso aqui é um dos erros mais comuns que se comete. Quando o sujeito está depois do verbo acontecer, o normal é colocar no singular. O cara coloca no singular. Parece que não está errado, ó. Aconteceu vários acidentes. Parece que está errado? Não parece. Agora muda. Fala assim, vários acidentes aconteceu. Olha como você já percebe. Ele na ordem natural, você percebe o erro. Invertido você não percebe. A mesma coisa do aluga-se salas. Aluga-se salas. Né? Aluga-se salas. Está certo ou está errado? Está errado. Porque quando eu falo aluga-se, aluga-se o quê? Quando eu faço a pergunta o quê? Salas não é o sujeito? O verbo está no singular, sujeito no plural. Não há concordância verbal. Alugam-se salas. Tá? Bom, vamos lá. Classificar o sujeito agora. Ó, higiene pessoal é fundamental. Pergunta para o verbo. Quem é ou o que é fundamental? Sujeito o quê? Simples. Beleza? Já está falando que ele é determinado. Sujeito simples sempre é determinado. Ao entrar na água, evite bebidas alcoólicas. Evite. Segredo básico. Está dando ordem? Está dando ordem? Sujeito normalmente oculto. Porque quando está a ordem, está no imperativo. Ó, evita tu, evite você ou ele. Então qual é o sujeito aqui? Você. Evite você bebidas alcoólicas. Tá? Ninguém coloca o pronome quando está no imperativo. É evite, faça, pegue. Tá? Então evite você. O erro mais comum que se comete é pegadinha. Tá? E é isso aqui, ó. Ó. Saia já daí, Maria. Saia já daí, Maria. Pergunta, quem que sai? Não. Não é a Maria. A Maria não é o sujeito de saia. Aqui não está dando ordem? Deu ordem, normalmente o sujeito está oculto. Sai tu, saia você. O sujeito aqui é você. Tá? Então Maria não é o sujeito. Como é que eu sei que Maria não é o sujeito? Um erro básico que se comete em relação ao sujeito é separá-lo pela vírgula. Se ele está separado pela vírgula, ele não é o sujeito. Ele é o vocativo. Sabe o que é vocativo?
Não sabe? É um termo usado para chamar. Você chama normalmente pelo nome ou por uma expressão do nome. Por exemplo, eu falo assim, ó, queridos colegas, vamos ver a sujeito. Qual é o vocativo? Queridos colegas. Ó, meus companheiros, estaremos juntos. Não, companheiro não, né? Meus colegas, meus amigos, estaremos juntos. Ó, meus amigos, qual que é o vocativo? Meus amigos. Então, é aquela história do profeta que estava você deve conhecer essa história. Estava no deserto. Conhece a história do profeta no deserto? Aí ele achou uma sombra e ele foi falar em parábolas pelos seus seguidores. Aí ele falou assim, João, beije aqui a minha mão. Qual é o vocativo? Vocativo? João. Aí ele falou assim, José, beije meu pé. Qual é o vocativo? José. Ariosto, beije-me o rosto. Qual é o vocativo? Ariosto. Nicolau, porque foges de mim. Qual é o vocativo? Nicolau. Então, vocativo é a palavra que é nome ou uma palavra no lugar do nome que a gente usa para chamar. Beleza? Lembra do Sarney? Vocês lembram do Sarney ou não? Vocês são da época do Sarney? Como é que o Sarney fazia quando ele ia fazer discurso? Ele falava assim, brasileiros e brasileiras. O que é isso? Vocativo. A Dilma, companheiros e companheiras. Vocativo. O Collor, minha gente. Né? Fazer assim com a mão. Vocativo. Tá? Então, vocativo é usado para chamar. Aqui é o vocativo, ó. E sempre separado pela vírgula. Sempre. Então, fala assim, ó. Saia já daí, Maria. Aí você fala, qual é o sujeito? Quem que vai sair? A tendência é falar que é Maria, mas não é. Tá? Não vai cair nessa pegadinha. Beleza? Ó. Faz muito calor. Verbo fazer é um dos verbos impessoais? Ele está indicando o quê? Não. Está indicando clima. Clima. Tempo é tempo cronológico. Está indicando tempo de clima, né? Beleza. Ok? Roubaram meu relógio. Roubaram meu relógio. Hã? Terceira pessoa do plural. O sujeito está aqui, não é só achar a terceira pessoa. Você tem que ver se tem alguma palavra aqui no plural para concordar com isso. Tá? Se eu colocar assim, roubaram meu relógio, os bandidos. Quem que roubou meu relógio? Os bandidos. Tá? Beleza? Era meio-dia e meio. Olha que verbo que é. Verbo ser. Está indicando o quê? Tempo cronológico. Tem sujeito? Não. Essa noite choveu demais. Verbo chover. Verbo que indica fenômeno da? Tem sujeito? Não tem sujeito. Ó, essa de baixo é boa, ó. Encerraram-se as inscrições para o vestibular. Qual é o sujeito? Muito bem. Encerraram-se o quê? Toda vez que eu faço a pergunta o que está depois da partícula C é o meu sujeito. Aí a astúcia, está no plural? Tá. Isso aqui também não está no plural? Então provavelmente isso aí é o sujeito. Ok? Abri a porta assustado. Quem que abriu a porta? Eu. Sujeito oculto. Elíptico ou desinencial. Alguém bate a porta. Quem que bate a porta? Sujeito? Sujeito simples, determinado. Tá? Pegadinha do último concurso da SEDUC. Tava lá isso aí. A maioria colocou sujeito indeterminado. Tá? Então agora eu já sei. Sujeito indeterminado só 2 casos. Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais a partícula, desde que eu não possa fazer a pergunta. Maravilha. Vamos lá, ó. Nas orações. Nesse mês vai fazer 1 ano de sua partida. Ó, vai fazer. É uma locução verbal. Locução verbal, porque o verbo terminou em er. Lembra que o verbo terminou em er? Aí eu pergunto, vai fazer 1 ano, tem sujeito? Tem ou não? Não, gente, não é o verbo fazer?
Não é o verbo fazer? Não é? Não está indicando tempo cronológico? 1 ano? Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Beleza? Segundo, há uma gota... Não, desculpa. Fala-se em liberdade e em sinceridade. Ó, dá para falar fala-se o quê? Dá ou não? Até dá, mas tem o que fala aqui? Não. Então aqui o sujeito é indeterminado, não é inexistente. Inexistente são aqueles casos lá. Aqui é o verbo terceira pessoa do singular, mas a partícula C. É o segundo caso de sujeito indeterminado, certo? Eu não posso fazer a pergunta o que aqui. Se eu fizesse a pergunta o que tivesse depois aqui do C seria o sujeito. Então aqui é o sujeito indeterminado. Ó, oração sem sujeito, sujeito indeterminado. E aqui, há uma gota de sangue em cada poema. A é o verbo no sentido de existir. Dá para eu colocar existe uma gota de água, não, de sangue em cada poema? Então é o verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Então, ó, oração sem sujeito, verbo fazer indicando tempo. Sujeito indeterminado, terceira pessoa do singular, mas a partícula C eu não posso fazer pergunta o quê. Verbo haver no sentido de existir. Só sabendo esses três, de repente eu já posso até matar, tá? Então vamos lá. É inexistente o primeiro? É? É. Então só pode ser esse ou esse. O segundo é indeterminado? E aqui também é indeterminado. Não dá para eu saber pelo segundo. Depois, o terceiro é simples? Não. O terceiro é o quê? Então eu já sei qual que é. Não precisa nem saber a última. Qual que é? Simples. Ó, aliás, a letra D, certo? Agora, esse aqui, ó. No hospital, existem 100 leitos. Está vendo o verbo existir aqui no plural? Está no plural, então ele tem sujeito, certo? Qual é o sujeito quando tem o existem? O verbo existir. Onde está o sujeito quando tem o verbo existir, normalmente? Depois dele, certo? 100 leitos é um sujeito. Um sujeito o quê? Simples. Ok? Gente, ó, questão difícil, nós podemos errar, tá? Quem passa no concurso não é o cara que gabarita a língua portuguesa, não. É o cara que tem uma nota regular em todas as disciplinas. E principalmente o cara que não erra esse tipo de exercício. Aquele exercício de médio para difícil. Porque o cara que não estuda, ele pode muito bem acertar um exercício difícil. No chute. Ele chuta e ele acerta. Você tentou, não conseguiu. Beleza, o difícil está beleza. Agora, enquanto ele acerta um difícil, ele erra um monte de médio e fácil. E aí que entra a sua perspicácia. Você precisa acertar muito médio e a maioria dos fáceis. E pode errar os difíceis. Tá? Que não representam aí de 10 questões, às vezes só no máximo 20% da prova. Ok? O ideal é acertar tudo, né? Já que é fácil. Vamos lá. Na oração. Esborroou-se o balsâmico. Vamos lá. Esborroou-se? Pergunta. O quê? O que é que esborroou-se? O balsâmico. Então quem é o sujeito? Sujeito simples. Pronto. Já matei. Qual a alternativa? C. Não preciso nem ver não tem outra, só esse mesmo. Tá? Beleza? Letra C. Tá aqui. Tá? Ó. Outro que está dando ordem. Retira-te, criatura ávida de vingança. O sujeito quem que é? Está dando ordem. Normalmente o sujeito é oculto. Só que aqui não é o você. Aqui eu já sei qual que é. Qual que é? Letra C. Só que não é o você. O T já me indica que não é o você. Tá? Retira-te. Retira tu. Tá? Porque, olha, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Quando você faz o imperativo afirmativo, a segunda pessoa sai do presente indicativo sem o S.
Por exemplo, você fala assim, ó, verbo andar. Eu ando, tu andas. Tá vendo? Tu, sai daí, anda, sem o S. Então, se eu falo anda, é anda, tu. O outro, o restante, se o primeiro é com A, os outros é com E. Os outros dois são com E. Então, é retira tu, retire você. Tá? Olha lá. Eu retiro, tu retiras. Então, é retira tu. Por isso que tem aquele T lá. Retira tu, retire você. Beleza? Por exemplo, o verbo perder. Não, verbo perder não. Verbo sofrer. Eu sofro, tu sofres. Então, o tu do imperativo do verbo sofrer é sem o S. Sofres, não é? Sem o S. Sofre, tu. Primeiro não terminou com E? Sofre. As outras duas serão com E. Com A, desculpa. Sofre tu, sofra você. Tá? Verbo partir. Eu parto, tu partes. Então, como é que vai ficar o imperativo do tu? Eu parto, tu partes. Tira o S. Parte, tu. Se o primeiro é com E, o outro vai ser com A. Parta, você. Tá? Verbo amar. Eu amo, tu amas. Então, a segunda pessoa, o tu sem o S, vai ficar como? Ama, tu. Ame você. Se o primeiro é com A, o segundo é com E. Se o primeiro é com E, o segundo é com A. Essa é a dica para saber essas duas principais pessoas. Entendeu ou não? Entendeu? Entendeu? Todo mundo entendeu? Entendeu? Ó, presta atenção. Isso aqui é facinho. Eu vou dar ordem, certo? Eu vou dar ordem em segunda ou terceira pessoa. Beleza? Então eu falo assim, ó. O verbo apagar. A segunda pessoa sai do presente do indicativo. Eu apago, tu apagas. Então, tu apagas, sem o S. Então eu vou dar ordem, eu falo apaga ou apague tu? Apaga tu, beleza. Se o tu é apaga, o você é apague. Apaga tu, apague você. Agora, se o primeiro for com E, o outro vai ser com A. Por exemplo, o verbo sofrer. Ó, eu sofro, tu sofres. Então é sofre tu, sofra você. Beleza? Verbo mentir. Eu minto, tu mentes. Então é mente tu, minta você. Primeiro com E, segundo com A. Tá? Você mata todas as questões relacionadas a o imperativo. Tá bom? Bom, mais uma. Ó, classifique o sujeito na seguinte oração. Aí lhe amanheceram dias de perfeita ventura. Notem o verbo amanhecer. Ele está no plural. Significa que ele tem sujeito ou não tem sujeito? Oração sem sujeito, tirando o verbo ser, ficam todas no singular, porque não tem sujeito. Se ele foi para o plural, você tem que achar uma palavra aqui, ó, que esteja no plural para concordar com ele. Por que ele foi para o plural? Para concordar com quem? Dias. Então quem é o sujeito? Dias. Pronto. O sujeito é o quê? Simples. Tá? Sujeito simples. Eu estava olhando aqui, eu falei, cadê? Sujeito simples. Beleza? Simples. Pronto. Ó, sinale a oração cujo sujeito é indeterminado. Vamos lá. Quais são os casos de sujeito indeterminado? Não, desculpa, não é indeterminado. Então vamos lá. Quais os casos de sujeito indeterminado? Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais a partícula C, desde que eu não faça a pergunta o quê? Então vamos lá. Soa um toque áspero de trompa. Quem que soa? Quem que soa? Tá bom, o que que soa? Pronto, tá aqui o sujeito. Essa aqui, sujeito não é indeterminado. Gente, fez a pergunta quem? Não achou o sujeito? Pergunta o quê? Ok? Tá aqui, ó. Um toque áspero de trompa soa. Quem que soa? Um toque, tá? Sujeito tá aqui. Aqui, ó. Falou-se de tudo.
terceira do singular, mais partícula C. Dá para falar, falou-se o quê? Dá aqui? Tá, então o que falou aqui? O que falou aí? Não, de tudo foi do que falou. O que falou? Tem? Não. Gente, se tiver essa preposição aqui, já é sujeito indeterminado. Isso aqui é sujeito indeterminado. O determinado jamais vai ter preposição. Tá? Agora falou assim, ó, falou-se besteiras. Falou-se o quê? Besteira. Besteira é o sujeito. Agora falou-se de tudo. Tá? Precisa-se de carpinteiro. Sujeito indeterminado. Batem à porta. Quem que bate? Alguém. Quais os casos do sujeito indeterminado? Terceira do plural ou terceira pessoa do singular mais a partícula C. Desde que eu não possa fazer a pergunta ok. Então esse é indeterminado, esse é indeterminado, esse é indeterminado. O único que não é indeterminado é o da letra A. Esse da A é determinado. Determinado, ó. Ó, soa um toque. O que é que soa? Qual é o sujeito? Um toque, determinado. Toda vez que eu consigo achar o sujeito, uma palavra que concorde com o verbo, não importa que palavra seja, alguém, ninguém, ele é determinado. No caso, esse seria um toque. Um toque áspero de trompa. Agora, quem que soou na verdade mesmo? Foi o áspero, foi o de trompa ou foi o toque? O toque. Qual que é o núcleo aqui? Toque. Quem que é áspero? O toque. Quem que é de trompa? O toque. Então, ó, núcleo, adjunta de nominal, adjunta de nominal, adjunta de nominal. Beleza? Oi. Naquela letra A é determinado, então? Isso. Mas a questão está falando que não é. Que não é indeterminado. A única certa é a A. A única certa é a letra A. As outras são todas. Beleza? As outras, ó, o único que não é indeterminado é a letra A. Esse é indeterminado, esse é indeterminado, esse é indeterminado. E aqui está nenhuma das alternativas que não pode mais colocar isso. Se tiver, você pode entrar com recurso que você ganha, tá? Isso foi uma decisão de instância superior. Não pode mais colocar nenhuma das alternativas, tá? Isso é questão de professor preguiçoso, tá certo? Eu, por exemplo, só faço até a letra D. Não coloco a letra I, mas... lá me pedem, o Instituto lá na ATAM me pede só até a letra D. Para que colocar I? Né? Observe as orações seguintes. Dizem por aí tantas coisas. Dizem por aí tantas coisas. Vamos lá. Quem que diz tantas coisas por aí? Tem quem diz? Sujeito indeterminado. Está aqui. No 1 é sujeito indeterminado, certo? Isso significa que a B está errado, a T está errado, a C está errado, faltam, e a E está errado, certo? Só pode ser a letra A ou a letra D. Já elimino por aí, tá? Ó, nesta faculdade, acolhem muito bem os alunos. Quem que acolhe? A faculdade que acolhe? Não, eu estou perguntando, você vai perguntar quem, ó. Quem que acolhe muito bem os alunos? Pô, notem, o verbo está no plural, certo? Tem alguém aqui no plural que acolhe muito bem os alunos? Não. Nesta faculdade é o local. O local não é o sujeito nunca, tá? E aqui, ó, nem colocou a vírgula para já para te sacanear. A vírgula aqui é obrigado a colocar para separar o adjunto adverbial? Não. Nesse caso, como só tem duas palavras, é facultativo. Se tivesse três, deveria colocar vírgula. Mas como só duas, não precisa colocar. Aqui é adjunto adverbial de lugar. Está perguntando quem que acolhe? Tem quem acolhe? Sujeito indeterminado. Indeterminado aqui, indeterminado aqui. Pronto, já sei qual que é. Letra D. E a última. Obedece-se aos mestres. Não tem preposição aqui? Tem. Tem o que obedece? Tem o que obedece? Não. Então pronto. Sujeito indeterminado, sujeito indeterminado, sujeito indeterminado. É a letra D, né? Claro que não. É a letra E. Eu errei também aqui. Tá? É a letra E. Certo?
São nas três. Ó. Nas três tem sujeito indeterminado. Indeterminado, indeterminado, indeterminado. Não é a letra D, é a letra E. Beleza? Eu já tinha eliminado a letra E, né? Eu li errado, é verdade. O professor não erra, o professor se equivoca. Beleza? Tranquilo? Vê se tem mais alguma. Eu acho que agora é do predicado. Ah, não, tem mais uma aqui. Ó. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Ó, nesse momento, começaram a feri-lo. Pergunta, quem que começou a ferir? Tem ou não tem? Não. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito está indeterminado. Qual a alternativa? B. Ó, isso aqui pega muita gente também. Que tem muita gente que fala assim, ah, quem que feriu? Eles. Entendeu? Não pode. O sujeito é indeterminado. Tá? Porque a tendência é a gente colocar, foram eles, né? Mas eles é uma das possibilidades. Bom, 21 aqui, ó. Assinale a alternativa onde se verifica indeterminação do sujeito. Terceira pessoa do plural, ou terceira do singular, mais a partícula C. Vamos lá. Contaram-me coisas. Aqui, só pelo verbo, eu já sei que o sujeito é determinado. Porque o indeterminado é verbo na terceira pessoa do singular, não tem o pronome. Se tiver o pronome e a partícula sem, o verbo tem que estar no singular. Contaram-me coisas estranhas. Ah, não, é partícula C, aqui é o me. Aqui é o me, gente, aqui é o me. Não, mudou. Ó, coisas estranhas não é o sujeito. Contaram-me. Quem contou? Quem contou? Sujeito indeterminado. Agora, se fosse o C, deixa eu reformular. Tá no plural e tem o C, eu já sei que a oração tem sujeito, mas o me não, tá? Desculpa. Contaram-me. Quem que contou? Não sei. Esse é indeterminado? Sim ou não? Sim. Narramos histórias para enganar o tempo. Quem que narrou? Nós. Eu não. Nós. Nós, sujeito oculto. Tá certo escrever histórias? Tá. Histórias são histórias fictícias. Agora, precisa hoje escrever histórias e histórias se for fictícia? Não. Você pode escrever tudo com H, tá? Essa é uma melhoria. Essa é uma coisa que vem para beneficiar a gente. Certo? Não precisa mais escrever histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, com H. Eu vou escrever. Quem que vai escrever? Eu. Não soubeste viver a tua vida. Soubeste. Não soubeste? Tu. Viver a sua. Discutiu-se o fato. Discutiu-se o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, o sujeito está depois da partícula C. Então, qual a única com o sujeito indeterminado? Letra A. Tá? Beleza? Ó. Pede-se silêncio. Pede-se o quê? Qual é o sujeito? Determinado ou indeterminado? Simples ou composto? Qual a alternativa? Ó, respectivamente, qual a alternativa? Não precisa nem fazer os restos. Letra E. Simples. A caverna anoitecia aos poucos. Quem anoitecia aos poucos? Sujeito? Simples. Fazia um calor, verbo fazer indicando tempo. Tempo não, desculpa. Clima. O que é? Inexistente. Mas só pelo primeiro eu já mato. Tá? Não perco tempo. Eu vejo o primeiro, só vejo os outros estão. Tá? Preciso ficar. Beleza? Ó, só num caso a oração é sem sujeito. Vamos lá, oração sem sujeito. 3 casos. Verbo que indica fenômeno da natureza, ser, estar, haver e fazer indicando tempo cronológico ou clima, e o verbo haver no sentido de existir. Só num caso a oração é sem sujeito. Faltavam 3 dias. Quem que faltava? Tá bom, o que faltava? 3 dias. O sujeito está aqui. Ó. Tá? Ó, houve por improcedente a reclamação do aluno. Está aqui o verbo haver.
Mas ele não está nem indicando tempo passado e nem está no sentido de existir. Então você pergunta, quem que houve ou o que houve por improcedente? Está aqui o sujeito. Só me resta uma esperança. O que é que me resta? Está aqui. Havia tempo suficiente. Letra D, o verbo haver está no sentido de oração sem sujeito. Beleza? Letra D de dados. Ó, mostre a oração que não possui sujeito. A noite caiu. Quem caiu? Nesse mês vai fazer um ano. Ó, locução verbal. Vai fazer um ano. Esses dois verbos. Como é que eu sei que é locução verbal? Verbo fazer terminou em er. Se ele terminou em er, esse verbo aqui é o seu auxiliar. Então os dois verbos têm a mesma função. O verbo fazer está indicando o quê? Tempo cronológico. Tem sujeito? Não tem sujeito na letra B. Chover, ó o verbo chover. Como é que eu sei que ele tem sujeito aqui? De cara, não preciso nem olhar o resto. Como é que eu sei que ele tem sujeito? Porque ele está no plural. E único verbo impessoal que vai para o plural é o verbo ser, indicando horas ou indicando numeral. Ele concorda com o numeral. Os outros não vão para o plural. Então aqui, ó, se choveram, quem que está no plural? Tomates. Tomates é o sujeito. O dia amanheceu. Quem amanheceu? O dia. Não havia existido, olha que sacanagem, ó. Não havia existido ninguém. Está aqui, ó. Havia existido. Também não é uma locução? Não é só terminar em ar, er, ir. Terminar em ando, endo, indo, ado ou ido. Está aqui também. Então isso aqui é uma locução. Qual é o verbo principal? E existir. E o existir vai para o plural ou não vai? Tem sujeito ou não tem sujeito? Olha aí, vê se tem o verbo existir aqui em algum lugar. Aqui, o verbo existir vai para o plural. Só o haver no sentido de existir. Mas aqui o haver é auxiliar do existir. Tá? Então, tudo que o existir é, o haver passa a ser também. Então, a única que não tem sujeito é a letra B de bola. Tá? Ó, no céu plúmbeo há uma lua baça. Verbo haver no sentido de existe uma lua baça. Primeira, oração sem sujeito. Chão, gente, lua, estrela. Tudo está enxuto. Quem está enxuto? Tudo. É esse que é o sujeito? Não. Quem é o sujeito? Isso aqui é muito legal. Quem que é o sujeito? Chão, gente, lua e estrela. Mas com quem que o verbo concorda? Com tudo. Aqui o sujeito é determinado. Não é a oração sem sujeito. Determinado. O tudo aqui a gente chama de aposto resumitivo ou recapitulativo. É um dos tipos de aposto. Então você fala assim, ó, dinheiro, casa, joias, nada foi achado pela polícia. Qual é o sujeito? Joias, dinheiro, isso aí é o sujeito. O nada é o aposto resumitivo. É o que está resumindo aquelas outras palavras. Então nada, tudo é aposto. Tá? Então aqui tem sujeito. Sujeito é isso aqui. Disseram muitas coisas. Ó, não está no plural? Tá ou não está? Quem que disse muitas coisas? Indeterminado. Então, ó, oração sem sujeito, sujeito composto, sujeito indeterminado. Fala-se em liberdade, ó. Dá para falar fala-se o quê? Não. Ó a preposição. Tem a preposição sujeito indeterminado. Então vamos lá, ó. Sem sujeito, composto, indeterminado e indeterminado. Todas têm sujeito indeterminado? Só a primeira tem sujeito indeterminado? Não. Só a terceira e a quarta tem sujeito indeterminado? Sim. Todas têm sujeito elíptico. Ó. Sujeito elíptico é o quê? Desinicial. Também conhecido como sujeito oculto. Ok? Letra D também. Bom, aqui nós já vamos entrar no próximo assunto. Beleza o sujeito? Ok?
Não tem como errar a questão de sujeito, cara, é muito fácil isso aí, para errar. Difícil é a função sintática do pronome relativo. Esse é difícil. Por que é difícil? Porque você precisa de um monte, você precisa de todo esse conhecimento aqui para você achar a função sintática do pronome relativo. Mas isso é tranquilo, sujeito e predicado, tá? Uma vez ou outra o cara inventa lá uma maneira de fazer pegadinha. Vamos lá. Ó, agora o predicado. Se o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, o que é o predicado? Logicamente é isso. Mas eu digo que o sujeito, ou o predicado, é a informação da oração. Você pega uma informação numa oração e direciona para alguém. Direciona para quem? Para o sujeito, quando tem sujeito. Essa informação é o predicado, tá? Então coloca aí, ó. Predicado. Predicado. É a informação... Oh, meu pai. Ó, é a informação da oração. Quem é que sabe quais os tipos de predicado que nós temos? Quais os tipos? Nominal, verbal e verbo nominal. Ok? Para você saber, vocês sabem classificar o sujeito, o predicado? Esse predicado é verbal, esse é verbo nominal, esse é nominal. Sabe ou não? Então, ó, para você classificar o predicado, você precisa saber os tipos de verbo. Quais os tipos de verbo? Nós temos 3 tipos de verbo. Quais são eles? Nós chamamos isso de predicação, tá? Então, se você olhar, verificar algum exercício falando qual a predicação verbal, é o tipo de verbo, tá? Aqui, ó. Predicação. Verbal. Ó. Tipos de verbo, tá? Quais os tipos de verbo que nós temos? Nós temos verbos de ligação. Nós temos verbos transitivos. E nós temos verbos intransitivos. Cada um diferente do outro. Eu posso ter ao mesmo tempo um verbo de ligação e um verbo transitivo? Posso ou não? O que você acha? Posso? Não, não posso. Nem hipótese alguma. Eu posso ter o seguinte: o mesmo verbo em um momento ser transitivo, em outro ser de ligação, e em outro ser intransitivo. Isso eu posso. Agora, o mesmo verbo ser ao mesmo tempo transitivo, intransitivo ou transitivo de ligação não dá. Ou ele é de ligação, ou ele é transitivo, ou ele é intransitivo, tá? Então vamos verificar aqui, ó, os verbos de ligação. Verbos de ligação. Obviamente que os verbos de ligação servem para quê? Para ligar. Agora, ligar o quê? Ó, ligam o sujeito ao seu predicativo. Não ligam o sujeito ao predicado porque o verbo faz parte do predicado. O verbo está dentro do predicado. Então, a função do verbo de ligação é ligar o sujeito a uma qualidade, uma característica, uma palavra com sentido adjetivo no predicado, tá? Então vamos colocar aqui um verbo. Ó, Crisete anda tristonha. Crisete anda tristonha. Vamos perguntar aqui, quem que anda tristonha? Crisete. E aí, meus amiguinhos, vou falar um negócio para você. Eu acho que foi da polícia
rodoviária, ajuda aí, da Polícia Rodoviária, você lembra? Teve uma polêmica dessa aqui na sala de aula. A gente estava trabalhando e o aluno falou, professor, mas o outro professor lá não sei de onde, falou que ali, que lá colocou como verbo de ligação, o verbo andar. Daí o professor falou assim, não, porque outro professor falou que o verbo andar aí, nesse caso, é andar no sentido de caminhar. Não é no sentido de caminhar. O verbo andar pode estar no sentido de caminhar? Pode. Mas quando ele está no sentido de caminhar, o que tem depois dele tem que ser lugar. Se for característica, é verbo de ligação. Então eu falo assim, ó, Crisete anda pela rua. A rua é o quê? Lugar. Aí é no sentido de caminhar. Aí ele não é mais verbo de ligação. Mas se tiver no sentido de característica, ele é verbo de ligação. Isso aqui é verbo de ligação, predicado nominal. A gente vai ver depois, tá? Beleza? Agora, quais são os verbos de ligação? Quantos são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, está aqui. Parecer, tornar, viver, virar. Tá? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar, viver, virar, andar. São 10. Agora, por que ele é de ligação? Porque ele está servindo de ligação entre esse termo aqui, que é tristonha, e a Crisete. Por isso que ele é de verbo de ligação. Não é que ela anda tristonha, ela é tristonha. Tá? Então vamos colocar aqui o verbo de ligação. Vou colocar o verbo ser em vermelho para você ver qual que é a importância dele aqui, para você achar os verbos. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, viver, virar, tornar e andar. Ok? Por que eu coloquei o verbo ser em vermelho? Já vou te explicar. Preste atenção aqui, ó. Olha só. Olha lá. Kudgatson está tranquilo. Certo? Ó, Kudgatson é o nome do cidadão. É a Criseuda. Criseuda está no hospital. Vamos lá. Pergunta a vocês. Esses dois verbos são de ligação? Nenhum desses dois verbos são de ligação. Os dois verbos são de ligação ou um verbo não é de ligação. Qual não é? Estar no hospital não é de ligação. Como é que eu sei? Maravilha. Qualquer um desses verbos, se indicar lugar ou tempo, não é de ligação. Entendeu? Não é de ligação. A outra maneira é você trocar pelo verbo ser. Não precisa ter o mesmo sentido. Vê se dá para trocar. Kudgatson é tranquilo. Dá para trocar? Dá ou não dá? Dá. Agora vê se dá para trocar aqui, ó. Criseuda é no hospital. Não. Então esse não é de ligação. Tá? Indicou lugar, indicou tempo, não é de ligação. Beleza? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é. Tá faltando qual? Vocês estão me dizendo. Continuar a parecer. O verbo parecer. E eu contei, ó, eu estava contando esse aqui como se fosse um e aqui como se fosse outro. Faltou aparecer. Vai lá. Ó. Rubinete virou
freira. Rubinete virou freira. Rubisoleide virou a jarra com água. Não, eu coloco esses nomes pelo seguinte, é porque eu tenho trauma, já coloquei nome de aluno, e aluno ficou bravo comigo. Ah, precisa colocar no meu nome aí, eu não autorizei não, tal. Eu coloco esses nomes aí. Se o cara tiver um nome desse, você vai pro inferno também. Meu nome é Kutgatson. Schwarzeneggerson. Como é que é seu nome? Schwarzeneggerson. Ó, Rubinete virou freira. É de ligação ou não? É ou não? De cara, é ou não? É, dá pra falar que Rubinete é freira? Sim. Rubinete virou a jarra com água. A jarra é o lugar, não é o lugar? Dá pra falar Rubisoleide, não é Rubinete. Rubisoleide é a jarra com água? Não, aqui não é de ligação. Beleza? E esse aqui, ó. A festa é amanhã. É de ligação? É? Não. Indicou lugar, indicou tempo, não é de ligação. Beleza? Não esqueçam disso. Se indicar lugar ou indicar tempo, não é de ligação. Ah, quando foi a festa? Ah, a festa foi ontem. É de ligação? Não. Ontem é o quê? Tempo. Não é de ligação. Beleza? Moleza isso aí, né? Bom, agora vamos para o verbo transitivo. O que é o verbo transitivo? O que eu já sei sobre o verbo transitivo? Aqui cabe um parênteses. O que é que eu já sei sobre o verbo transitivo? Não. Transita. Não é que ele transa, ele transita. Ó, eu já sei do verbo transitivo que ele não pode ser verbo de ligação. Eu já falei aqui, ou ele é verbo transitivo, ou ele é de ligação, certo? A partir de agora, você tem que usar a lógica. A lógica. Toda vez que eu falo uma coisa, essa coisa que eu falei já dá a dica, ou já dá a resposta do que eu vou falar depois. Por exemplo, ó, se eu digo para você que verbo transitivo precisa de complemento, automaticamente eu estou te dando a definição do verbo intransitivo. Qual que é o verbo intransitivo? Não precisa de complemento. Correto? Beleza? Então, se eu falo assim para você, ó, o aluno que estuda passa. O que eu estou falando também? Que o aluno que não estuda não passa. Tem muita gente que não entende esse tipo de oração, a gente chama essa oração de oração subordinada adjetiva restritiva. Ela só é restritiva porque ela tem essas duas informações, só que ela se restringe somente ao aluno que estuda. Quando eu falo o aluno que estuda passa, ele é restritivo porque está se restringindo ao aluno que estuda. Os que não estudam, não passam. Certo? O entendimento disso é super importante para você entender o restante das orações subordinadas adjetivas, que são só duas. Tá? Então vamos lá. Verbo transitivo, ó. Verbo transitivo tem esse nome porque ele é aquele verbo que transita, vem de transaire, né? De transitar. Transita transita o seu significado, o pedaço do seu significado, para um complemento. Então eu chamo de verbo transitivo todos os verbos que necessitam de complemento. Verbo de ligação necessita de complemento? Não. Ele é um verbo de ligação, ele não tem complemento, ele não tem significado. Esse aqui tem significado. E ele, parte do seu significado está num complemento. Então, quando eu chego aqui e falo assim, ó, eu preciso. Veja, precisar tem significado, não tem? Só que ele não tem significado completo. Se eu falar eu preciso, você vai falar, você precisa do quê? Certo? Então, o verbo precisar é um verbo transitivo. Ó, falou em transitivo, falou em verbo que precisa de
complemento. Beleza? Então, assim, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Ó, Riboleide come bem. Come bem. Suzix come salada. Tá? Rufelildo acredita em Deus. Tá? Vamos lá. Vamos verificar quais são os verbos transitivos. Notem, eu sei que o verbo é transitivo fazendo esse teste aqui, ó. Ó, presta atenção. Vou colocar aqui, ó. Quem verbo algo. Ó, teste super fácil de entender isso aqui, ó. Quem verbo algo. Entendeu ou não? Entendeu? Assim, tá vendo a palavra verbo? Eu ponho isso aqui e aí eu pego os verbos da oração e coloco no lugar da palavra verbo aqui. Faço a pergunta. Vamos fazer a pergunta, ó. Quem come algo? Como diz os alunos, alguém ou alguma coisa? Sim ou não? Sim. Veja, esse é o teste para saber se o verbo é transitivo. Se a resposta for sim, ele tem potencial de ser transitivo. Ou seja, em algum momento ele vai ser transitivo, ele pode não ser. Eu tenho que ver se tem a resposta, ó. Riboleide come bem. Quem come algo? Sim. Tem o que Riboleide come? Tem? Não. Esse dia um aluno falou assim, professor, meu pai chama minha mãe de bem. Eu falei, mas é outra coisa daí, não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui, ó, comer bem é o modo como come, certo? Ó, Riboleide come bem. Tem o que come? Não tem o que come. Então esse verbo não é transitivo. Aí eu pergunto, que tipo de verbo que é esse aqui? Intransitivo, porque o verbo comer é verbo de ligação? Eu só tenho 3 tipos de verbo. Ligação, transitivo e intransitivo. Esse verbo aqui é transitivo? Não, também não é de ligação. Então, só pode ser intransitivo. Agora esse aqui, ó. Quem come algo? Sim. Tem o que come? Sim. Então aqui eu já tenho um verbo, transitivo. E aqui, ó. Quem acredita em algo? Tem no que o Rufinildo acredita? Então também é um verbo transitivo. Beleza? Vamos para o intervalo, a gente volta para terminar isso aqui, tá?